A teologia esfria a sua fé? Gente boa e querida de Deus, mais um Teologia para a Vida FTCA Cast. Você já sabe, vai ao ar toda quinta-feira às 15 horas. Um espaço para a gente conversar sobre teologia, mas aquela que encontra a vida de verdade no nosso cotidiano. Jorge Barro aqui e hoje a gente vai falar sobre esse tema. A teologia esfria a sua fé? E com alegria quero apresentar quem está aqui comigo nesse FTCA Cast muito especial. Trata-se do César Flora. Bem-vindo, César. Eu fico agradecido pelo convite, Jorge. É uma alegria estar com você aqui. Que bom. Gosto muito de você, César. Acho que você já sabe disso, mas é sempre bom a gente expressar carinho um para o outro. O César é um queridaço. Ele é um pastor assembleiano, também formado aqui pela Faculdade Teológica Sul-Americana, foi também meu estudante. Sim. E depois ele continuou a formação dele e se formou em mestre em teologia pelo mestrado profissional de teologia, aqui também da Faculdade Teológica Sul-Americana. O César também tem uma outra formação, ele é filósofo, formado em filosofia pela Universidade Estadual de Londrina, né? Chamamos de UEL, e também é o nosso atual coordenador da nossa graduação presencial e também dos cursos de pós-graduação Lato Sensu. Ele é casado com a Taiwane e também é pai da Helena. Olha que sujeito que está conosco nesse FTCA Cast. Tenho certeza absoluta que você vai ser muito abençoado por ele, por nós aqui. Fica conosco porque hoje realmente vale a pena. Bora então para a nossa conversa? Vou começar com uma frase que muita gente ouviu dentro da igreja e às vezes continua ouvindo por aí, César. Cuidado com a teologia. Cuidado, porque ela esfria a sua fé. Ou então, eu também já ouvi em alguns momentos que diz assim, que depois que a pessoa foi estudar teologia, ela perdeu o fogo, né? Deixou de evangelizar, deixou de amar a Deus, né? E eu acho interessante porque essa ideia, em alguns ambientes, continua presente no imaginário evangélico, né? Existe como que se fosse uma suspeita de que pensar, estudar sobre Deus, as coisas de Deus, pode nos afastar de Deus. Mas eu te pergunto, será que de fato isso é verdade? Por isso nós dedicamos esse FTCA Cast exclusivo para isso. Então, a pergunta do nosso episódio de hoje, ela é simples, mas ao mesmo tempo profunda. A teologia esfria a sua fé? Esfria a sua espiritualidade? Ela esfria o quente? Ou será que estamos entendendo alguma coisa desvirtuada, errada nessa história? Então, César, quero começar já esse bate-papo com você, diálogo gostoso. De onde você acha que vem essa ideia de que a teologia esfria a fé ou ela esfria a espiritualidade ou a relação da pessoa com Deus? De onde que isso vem? Bom, acho que vem uma série de preconceitos que vão sendo construídos ao longo da história, né? Que se tornam, às vezes, conceitos, Isso, né? Porque, assim, necessariamente a teologia, a reflexão questiona, nos faz repensar algumas coisas, nos faz retomar alguns caminhos. Talvez nesse processo, para quem está olhando de fora, pode ter a impressão que a fé esfriou, né? Mas que transformação é essa? Pode ser que essas transformações sejam transformações para melhor e não necessariamente transformações para pior, né? Mas quando a gente fala sobre esfriamento da fé e essa relação com a teologia, acho que a gente não pode, vamos dizer assim, negligenciar que realmente a fé de alguém pode se esfriar. Pode. Né? A Escritura Concordo. deixa alguns alertas para a gente nesse sentido. E eu acho que uma teologia ruim, ela talvez pode ser a causa do esfriamento de um outro, uma teologia ruim. Mas a teologia boa sempre nos aproxima de Deus e nos anima a fé, né? Quando nós olhamos para a Escritura,
a Escritura deixa alguns alertas muito fortes para a gente, incisivos sobre a possibilidade de esfriamento da fé, do fervor, da vivacidade. Jesus, no sermão escatológico Mateus 24, ele fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Está falando de um processo de arrefecimento, um processo de distanciamento, né? O texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Esse é famoso, hein? Esse é famoso. Embora tenha algumas interpretações aqui, a gente precisa trabalhar. Mas o fato é que o texto condena quem está ali no meio do caminho. Não é uma palavra muito forte, aquele que deixou de ser aquilo para o que foi chamado. Então, esfriar na fé é uma possibilidade que a gente precisa levar em consideração. Mas talvez não necessariamente a teologia e o estudo da teologia seja responsável por esse esfriamento da nossa fé. Né? E esse texto que você está citando é aquele, né, que não és morno, né, e nem frio, né? E eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, essa possibilidade de uma espiritualidade insossa. Apática. Isso não é coisa só de quem estuda, né? Não. Isso é coisa de quem é ser humano, né? De quem é ser humano. E também quero lembrar, César, que muitas vezes Jesus qualificou o tamanho dessa fé. Quando ele diz, grande é a tua fé, né? E ele falou isso no contexto até de pessoas que não estavam seguindo ele, né? Como daquele centurião romano, e também falou daquela mulher cananeia, mas ao mesmo tempo ele disse, pequena é a tua fé, e muitas vezes para os discípulos, né? Olha que interessante, né? Isso. César, o que você entende que é uma fé, então, vamos chamar assim, se a gente pode chamar, fervorosa? Opa! Isso para uma assembleia é bom, né? Opa! Terceira geração de assembleia não mata fácil. Bom, acho que para a gente começar, a ideia de uma fé fervorosa, Jorge, na Escritura é uma fé viva, uma fé vibrante, uma fé comprometida. E se a gente olhar para o Antigo e para o Novo Testamento, o convite que a gente tem da Escritura é sempre essa fé viva e fé fervorosa. Uma fé que envolve relacionamento e envolve entrega. Nunca morna, né, César? Nunca. Deuteronômio 6, 4, 5. O Shema, ouve Israel. Ouve Israel. Eu sou o único Senhor, amarás o Senhor de todo. Coração, entendimento, é uma coisa indivisa. É uma entrega profunda, uma entrega total, uma entrega fervorosa, não é uma entrega pela metade. Nesse sentido, no Antigo Testamento, a gente já tem essa chamada. Relacionar-se com Deus é uma relação viva. E uma relação viva que se estende ao outro. Né? Levítico vai dizer, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e depois Jesus faz esse fechamento maravilhoso no Evangelho. Qual que é o maior? O maior é amar a Deus e amar ao próximo. Quando a gente fala de amor, é óbvio que na antropologia bíblica a gente não está falando de um meramente sentimento, né? É uma mistura muito grande de sentimento, razão, emoção, decisão, ponderação. Porque o ser humano é integral, tá presente, né, na antropologia bíblica, né? Por causa dessa integralidade do ser humano. Não dá se eu vou amar a Deus só com o meu entendimento, mas com os meus emoções não, né? Não tem como, né? Essa é uma cisão moderna, né, Jorge? Os modernos que tentam fazer essa cisão entre aquilo que é racional e aquilo que são as coisas do coração. Mas na escritura bíblica não existe essa cisão entre coisas do coração e coisas da mente e coisas da cabeça. Boa. É coisa integral. Então, quando diz amarás de todo o coração, é um envolvimento das emoções, das ponderações, da razão, do sentimento. O que é essa fé viva? É esse convite que ao longo de toda a Escritura a gente escuta da parte de Deus, um voltar-se completamente para Ele e para o próximo. Então assim, e aquilo que Ele pede para a gente viver, não tem como viver com uma fé xoxa. Uma fé xoxa é incapaz de viver essa entrega, essa dimensão relacional com Deus, com o próximo, etc. Então a Escritura nos chama a uma fé viva. Só que essa fé viva que a Escritura nos chama, se a gente olhar para a história do cristianismo, eu acho que a gente pode destacar diferentes formas como essa espiritualidade se manifesta. Opa! Né? E aqui eu queria chamar a espiritualidade a nossa vivência da fé. E cada forma de espiritualidade ao longo da história, ela vai dar ênfase a um elemento, a um conjunto característico de questões
que são caras para aquela forma de espiritualidade. Então, a gente não vai ter uma, a gente tem várias formas de espiritualidade cristã. A gente tem uma espiritualidade monástica, né? Que daí você tem uma ênfase específica, alguns elementos na espiritualidade monástica. Você tem uma espiritualidade focada mais na ética, no compromisso ético, no desenvolvimento ético da pessoa. Você tem formas de espiritualidade, como algumas teologias latino-americanas, muito forte na questão social, na questão política. Isso é uma forma de espiritualidade. E você tem espiritualidades mais místicas, né? Uma experiência com o sobrenatural, com o transcendente, etc. Para cada forma de espiritualidade dessa, a gente tem algumas características que a gente poderia falar. Isso é um compromisso fervoroso com Deus, né? Olha só. E como a gente sabe, como nenhuma espiritualidade cresce no vazio, todas essas formas de espiritualidade, de uma forma ou outra, elas vão dialogar com desafios do contexto, com mudanças que estão acontecendo no contexto, como resposta para algumas transformações apressadas ou demoradas. E isso a gente percebe desde o Antigo Testamento. A fé dos patriarcas, a espiritualidade dos patriarcas, como ela se constitui em diálogo com as formas de vivência espiritual, de fé, comum aos povos antigos, né? No Novo Testamento, quais são as características da vivência dessa fé? Essa igreja que agora que está aprendendo uma vivência de uma espiritualidade desvinculada do Templo de Jerusalém. Mas tem muitos elementos ali que são ainda estão arraigados no judaísmo, fazem parte dessa forma judaica de vivência da fé e etc. E aí a gente chega na época da Reforma, ou antes os monásticos, e cada momento da história da igreja a gente tem nascimentos e florescimentos de formas válidas de espiritualidade, que nasce em resposta a contextos e a partir de contextos, e que ela vai dar ênfase a determinados conjuntos de características. Ela compartilha do pano de fundo da fé cristã, da salvação em Jesus Cristo e etc., mas ela vai trazer alguns elementos específicos. Só que eu acho que aí a gente tem um problema que a gente tem que cuidar, porque é a distorção em relação ao fervor. Existe isso, César? Opa! Tô curioso para ouvir. Eu tô curioso para ouvir o que seriam essas distorções aí. Porque cada tipo de espiritualidade, ela vai colocar o foco em um conjunto de características que é mais ressaltado, né? Numa espiritualidade mais mística, eu tenho algumas características que são valorizadas naquele tipo de espiritualidade. Numa espiritualidade mais reflexiva, eu tenho um conjunto de características que são mais, né, enfatizadas nesse contexto. As nossas espiritualidades, Jorge, para mim, elas são sempre parciais. E se elas são parciais, elas sempre vão nos cegar para alguma coisa. Aí é que começam a surgir as distorções. As distorções. A gente pode se tornar cego para outras dimensões que precisam questionar a nossa forma de espiritualidade para que ela não se torne também uma casca, né, estereotipada e vazia. Vamos ver se a gente está entendendo para deixar claro para quem está nos ouvindo. Por exemplo, alguém que tem, né, uma tendência ou uma pegada, vamos dizer assim, de uma espiritualidade mais monástica, mais contemplativa, mais do silêncio, está certo no que inclui. Mas, por outro lado, pode causar uma distorção quando se distancia da sociedade, da realidade do outro, da dor do próximo e coisa do tipo. Então, ou seja, aquilo que ela enfatiza tanto pode gerar uma distorção, inclusive da própria compreensão do evangelho, não é isso? Se a sua visão é mais monástica, aí de repente o camarada começou a estudar teologia. Aí ele fala assim, bom, eu preciso me preocupar também com o que as pessoas tenham que comer. Eu preciso me preocupar também com a estrutura social. Aí se você tem uma espiritualidade mais monástica, você vai olhar para isso aí e falar, mas acho que tá perdendo fervor. Isso não é espiritualidade, né? Isso não é espiritualidade. Tá perdendo fervor, né? E a recíproca é verdadeira. Talvez alguém que tenha uma espiritualidade mais envolvida com os processos sociais, com a dinâmica social, aí vê o camarada assim, né? Vou tirar um dia de oração, mais contemplativo.
Não, você está perdendo o fervor da causa, o fervor do envolvimento, do ativismo, né? etc, né? Bacana isso, hein? E nesse processo, a gente pode ter essas distorções e talvez começar a invalidar formas saudáveis também e alternativas de vivência da fé. Mas aí, Jorge, eu queria chamar a atenção para, acho que 2 exemplos da Escritura. Ótimo. O primeiro, uma espiritualidade, por exemplo, centrada no culto, que ignora aspectos da justiça. A denúncia dos profetas. Vamos para o Amós. Meu Deus. Né? E no tempo do Amós, é interessante que no tempo do Amós, ninguém economizava no culto. Né? Se a gente lê o que Amós está falando, vocês fazem cultos maravilhosos. Né? Sacrifício de primeira, festas da lua e etc. Tudo de primeira. Só que qual é o problema? Essa espiritualidade centrada no culto acaba deixando o participante cego para outras dimensões de compromisso e de justiça. Uma espiritualidade que toca o céu, mas não vem para a terra, né? No caso de Amós, né? Isso. E aí eu me lembro, César, nesse exemplo que você está dando, quando o próprio Amós, em um momento, assim, esse versículo ficou decorado na minha cabeça desde quando eu era moço, um negócio forte para mim, quando ele diz assim, afasta de mim. E olha a palavra que está lá, né, naquela versão mais antiga, né? O estrépito dos teus cânticos, porque não tenho neles nenhum prazer, né? E essa palavra estrépito aí significa ruído, barulho, ou seja, um povo que se reúne e a adoração e o cântico para Deus, em vez de ser um aroma suave, é barulho, é perturbação aos olhos de Deus. Isso é muito forte. Sim. E o culto faz parte de uma espiritualidade saudável. Não há dúvida. Adoração, reconhecimento de Deus. Só que você pega uma espiritualidade que se centra na dimensão do culto, ela cega para outras dimensões fundamentais. Um segundo exemplo que a gente pode pegar. A Escritura deixa para nós uma forte ênfase na questão da santidade. É óbvio que a santidade pode ser entendida de forma distorcida também, mas vamos tomar a santidade no sentido de ser separado por Deus para um propósito. E esse ser separado por Deus para um propósito envolve transformação, envolve algumas renúncias, não tem como, né? E agora, só que uma espiritualidade excessivamente fissurada em uma santidade que simplesmente corta relações com o mundo, você tem uma espiritualidade de tonalidade muito ascética. E que corre o risco de ser legalista, que é a distorção que você estava falando. A outra distorção. Então, você tem uma forma de espiritualidade que, de repente, ela é legalista. Ela distorce a bondade de Deus na criação, como lá em Timóteo, Colossenses, já fala, né? As pessoas já vão rejeitando coisas boas que Deus deixou, que Deus criou, atribuindo a elas aspectos negativos por causa de uma espiritualidade doentia. Né? Então, quando a gente fala sobre espiritualidade, sobre fervor, primeiro, né, vamos resumir a minha primeira fala aqui. A Escritura nos chama a uma fé viva e uma fé vibrante. Só que ao longo da história da igreja, a gente percebe que não existe uma forma única de se viver essa fé vibrante ao longo da história da igreja. Muito bom. São tipos diferentes de espiritualidade. Agora, qual que é o problema? O problema é quando a gente centra demais em um tipo só, nas suas características, perde de vista outras dimensões que precisam criticar a nossa espiritualidade e também nos chamar à conversão. Porque, do contrário, a gente distorce a fé. Pois é. Então, de novo, foi o que eu tentei dizer, ou seja, você está certo no que você inclui, na sua perspectiva da espiritualidade, mas está errado naquilo que exclui, que são outras perspectivas, e respeitando, inclusive, os nossos temperamentos e comportamentos, né? Bacana, César. Então, começamos forte, hein? Opa! Rapaz, começamos forte aqui. César, vamos trazer a teologia um pouquinho para essa conversa aqui com a gente, Jorge, agora, né? Que eu acho que é um dos motivos também desse nosso FTCA Cast. Qual é o papel da teologia? Então, César, ela tem um papel ou não tem na consolidação de uma fé que está sendo chamada fervorosa? Bom, vamos partir da definição mais simples possível de teologia para a gente começar. Né? Teologia é falar sobre Deus e falar sobre o todo da realidade a partir de Deus. A gente parte da dimensão mais simples, todo mundo
em certo sentido, é um teólogo. É um teólogo. Tem que ser. Né? Gostei disso. Todo mundo que fala de Deus ou que fala sobre o ser humano, qualquer dimensão da vida, faz teologia. Talvez não seja uma boa teologia, mas falou de Deus, falou sobre a criação a partir do divino, está fazendo teologia. Então, nesse sentido, todo cristão é um teólogo. Uhum. Seja de forma consciente ou não, seja de forma inconsciente, a gente tem um sistema de crença, a gente reflete, pensa, considera, pondera. Não tem como ter uma espiritualidade cristã sem que haja uma teologia que fundamente essa espiritualidade cristã. Então, se eu estou falando de uma fé fervorosa, não existe fé fervorosa sem uma boa reflexão ou uma boa teologia que sustente essa fé fervorosa. Porque se eu não tenho uma boa teologia, eu posso estar alimentando uma espiritualidade doentia, uma espiritualidade distorcida, né? Não existe essa dissociação entre a reflexão teológica e a espiritualidade. Você quer ver uma coisa, César, que você está falando, que você vai falando, vai me provocando, né? Raramente as pessoas param para pensar e se faz ou não teologia, né, lá na igreja, o pastor pede assim, Dona Tereza, faça uma oração agora para a gente, nós vamos começar aqui o nosso encontro e tudo mais. E a Dona Tereza, então, começa a orar, Senhor, Tu que és Deus Pai. E aí começa a falar, às vezes, assim, todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Né? O Senhor sabe todas as coisas e sabe das nossas necessidades. Estamos aqui porque cremos no poder do Senhor. Ela está fazendo teologia. Aí vai ser boa ou não, é outro papo, né? Outro papo. Mas ela faz teologia quando ora e as pessoas não têm discernimento e percepção de que isso é um fazer teológico. Não é isso? Sim. Quando ela ora, quando ela canta, testemunha, em todos esses momentos ela está fazendo teologia. E quando você analisa as orações, especialmente do apóstolo Paulo, César, às vezes eu fico com vergonha das minhas orações. Sério, às vezes eu fico eu falei, meu Deus, a profundidade, o conteúdo da oração do apóstolo Paulo, parece que ele estava escrevendo um tratado teológico. Mas aí, Jorge, eu acho que existe, vamos dizer assim, níveis diferentes de reflexão teológica também. Nós vamos ter os nossos irmãos da comunidade mais simples que estão fazendo teologia, só que dentro dessa comunidade Deus separa e chama alguns para um tipo de reflexão um pouco mais aprofundada. Só que essa reflexão ela tem um propósito, é servir a igreja. A comunidade de fé. Porque se essa reflexão também se descola da comunidade de fé, ela começa a virar em torno dela e ela perde o sentido do seu propósito, né? A partir da vivência de fé e para servir as necessidades dessa comunidade de fé, alguns de nós temos o privilégio de termos um tempo separado, específico, para a gente ler, meditar. No teu caso, fazer mestrado. Fazer um mestrado. Doutorado. Etc. E a gente pode ter a parceria com a academia, né? Para a gente melhorar a nossa reflexão, o nosso pensamento, e isso voltar para a igreja. Mas a nossa reflexão teológica na academia, em momento algum, nos faz pessoas de maior fé. Né? Ter um diploma, ter um mestrado, um doutorado, isso não significa que eu sou uma pessoa de uma fé saudável. Né? A gente tem pessoas que fazem e, de repente, tem um papel na parede, mas é um papel que está descolado do compromisso que cabe ao teólogo. Servir a igreja, alimentar a fé da igreja, caminhar com a igreja, caminhar com o povo de Deus e etc. Mas quando o teólogo é consciente da sua responsabilidade para com a igreja, para com a comunidade da fé, ele reflete para ele cresce, mas pastoralmente ele conduz o povo de Deus e ajuda o povo de Deus a pensar melhor sobre a teologia que molda e que sustenta a sua espiritualidade. Aí, nesse sentido, toda essa discussão que a gente faz na academia, ela volta para a comunidade, ela volta para a igreja e alimenta essa fé fervorosa, essa fé envolvida, essa fé comprometida. Que bacana, né? Pode falar que a boa teologia nos ajuda a corrigir.
né? Corrigir os desvios de uma espiritualidade que às vezes vai se tornando cega para algumas dimensões necessárias da fé. E isso me faz lembrar que as cartas do apóstolo Paulo, sim, eram cartas teológicas, pastorais, não há dúvida alguma. Eu não tenho dúvida nenhuma que as cartas de Paulo eram cartas pastorais, mas fundamentadas com teologia e que visavam corrigir várias posturas. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que mente não mente, considera o outro superior a si mesmo. Isso o que é? Não só são orientações, mas também são possíveis correções que estavam acontecendo dentro da comunidade, só dando um exemplo disso que você acabou de afirmar. Aí, nesse sentido, a boa teologia, ela pode corrigir alguns excessos. E aí, de repente, aquela comunidade começa a identificar alguns excessos como sinais de uma fé fervorosa. Aí, de repente, uma boa teologia vai podar alguns desses excessos. E aí surgem críticas, né? Aí surgem críticas. Não, porque esfriou. Não, porque isso. Não. Mas será? Ou foi uma boa teologia que trouxe uma revisão, uma reflexão sadia, uma ponderação sadia e transformações saudáveis para o caminho? E quantas vezes o próprio apóstolo Paulo não foi criticado por alguns justamente por causa das suas correções da teologia que ele fala, a ponto dele chegar uma hora e falar assim, eu quanto a mim não me julgo a mim mesmo. Vocês querem me julgar, fiquem à vontade, né? Eu estou fazendo aquilo que eu entendo ser, aquilo que Deus nos chamou a fazer, né? Então também tem esses detalhes que a gente tem que levar em consideração, né? Sim, gente. Bom, falando em teologia ainda, César, a teologia é um universo. Meu Deus, né? É um universo, né? Então só quem entra no mundo da teologia sabe de fato o que é essa relação da teologia enquanto uma disciplina com esse universo. Nesse universo, qualquer teologia serve? Assim, a pessoa está assistindo a gente ali, né? Fala assim, então eu vou estudar teologia, eu vou pegar aquela lá e pronto. É isso? Como é que é? Bom, aí entra a necessidade de um exercício crítico. Discernimento em relação àquilo que a gente está consumindo, que a gente está lendo, aquilo que a gente está reproduzindo, porque infelizmente, Jorge, nem toda teologia é boa e nem toda teologia é saudável para a espiritualidade, para a fé, para a vivência cristã e etc. E aí, né, vamos pontuando dentre essas perspectivas teológicas que eu considero um tanto problemáticas para a vivência da fé, tem uma crítica que às vezes é feita em relação à teologia acadêmica, muito acadêmica, e eu acho que a gente precisa levar em consideração também, que é o academicismo racionalista, que é aquele fazer teológico que nasce a partir da modernidade com a entronização da razão, e de repente começa a conceder a essa razão um papel de juiz que não lhe cabe. Porque a igreja sempre usou a razão, a igreja nunca deixou a razão de fora. A igreja sempre entendeu que a vivência da fé é um convite à reflexão, ao ensino, à instrução, ao aprendizado. A igreja nunca abriu mão disso. Só que chega um momento em que a razão, ela começa a sair demais dos seus limites e, para alguns, a razão se torna um instrumento de crítica e de julgamento da revelação, da fé. Nesse sentido, muita coisa que não se encaixa nesse racionalismo árido vai sendo cortado da revelação como coisas, né? Um Deus encarnado. Que absurdo falar sobre um Deus encarnado, um homem que ressuscita ao terceiro dia. Que absurdo falar sobre ressurreição. Milagres. Os milagres, né? Que absurdo falar sobre milagres. E, de repente, essa racionalidade árida vai se tornando a senhora que decide aquilo que é válido daquilo que não é válido. E aí, de repente, esse fazer teológico vai se tornando um fazer tão árido e tão racionalista que a gente vai tolhindo da fé essa dimensão transformacional, experiencial,
sobrenatural que alimentam e direcionam uma fé saudável. Não é? Porque para a gente acreditar na Bíblia enquanto palavra de Deus, eu já preciso acreditar que Deus se dá a revelar e que Deus se revela através daqueles homens que ali escreveram o texto sagrado. Eu preciso acreditar que Deus se deu a conhecer, que Deus falou, que Deus instruiu, que Deus direcionou o seu povo. Agora, se eu tenho uma reflexão que corta todas essas possibilidades, às vezes eu estou discutindo sobre o texto, mas no fim o texto pode ter se tornado apenas um objeto de estudos religiosos. E eu não estou de forma alguma diminuindo a validade do estudo da religião. A gente precisa estudar a religião, podemos estudar a Bíblia como um livro, entre outros livros, dentro da disciplina de estudos da religião, isso é extremamente válido, das ciências sociais, mas enquanto teólogos, se a nossa fé não resguardar essa dimensão da palavra de Deus que direciona, do Espírito de Deus que trabalha, do poder de Deus que atua na vida da comunidade, que atua na vida da igreja, de repente a gente começa a desenvolver uma teologia árida e racionalista que não deixa mais espaço para essa dimensão experiencial, sobrenatural, revelacional da fé. Deixa eu fazer só, não, desculpa interromper seu raciocínio, fazer uma propagandinha aqui, nisso que você está falando. No nosso FTCA Cast anterior, foi muito interessante o tema. O tema foi, você lê o texto, mas o texto lê você? Nessa ideia que você está trazendo, né, de que muitas vezes a gente lê o texto para estudar, para dissecar, para aprender, para crescer, para ter mais conhecimento, etc. Beleza, nós não somos nada contra isso. Mas a grande pergunta é, você fez tudo isso para quê? Você permitiu que o texto te lesse e ao te ler te transforma e ao te transformar te desloca. Bonito isso, né? Sim, então não vai lá e confira esse FTCA Cast. Você lê o texto, mas o texto lê você. Vale a pena você conferir. Continua, César. Aí esse racionalismo árido, que não deixa espaço para essa dimensão do coração, do compromisso, do sentimento, isso vai gerar uma tensão na modernidade, Jorge. Porque, de repente, o pessoal vai falar assim, sabe onde mora a fé? A fé mora apenas no sentimento. Que é o outro lado. É o outro lado. E quando a fé mora no sentimento, aí você passa a criticar toda a reflexão que direciona, que instrui, que abre o caminho, que educa a dimensão da experiência, do sentimento, do sobrenatural, do transcendental. Então, parte da crítica que a gente ouve hoje, que a fé que a teologia mata a fé, às vezes parte dessa perspectiva de uma fé muito sentimental, que se divorcia da reflexão teológica, e quando a reflexão teológica poda excessos, a impressão que se tem é que a reflexão teológica esfriou, porque ela podou elementos daquilo que lá atrás a gente falou, né, que a espiritualidade elege como aspectos fundamentais desse tipo de fé. Então, uma reflexão teológica sadia, ela instrui a experiência, ela instrui a fé, ela abre espaço para o sobrenatural de Deus. Mas se a gente tem uma teologia cega para toda essa dimensão, a gente tem uma teologia que inviabiliza uma série de espiritualidades, né? Inclusive a espiritualidade pentecostal. Né? Ou seja, veja se o que eu vou dizer faz sentido ao que você está tentando nos explicar. Se por um lado havia o tal do cogito ergo sum, ou seja, se penso logo existo, e a teologia tem muita influência aqui desse racionalismo, desse cartesianismo que você falou, mas parece que a gente, de tanta canseira talvez e aversão a isso, né, vai para o outro lado, né, da corda, do outro extremo, que é se sinto logo existo. E eu me lembro uma vez quando eu estava estudando, César, lá no Fuller, Pasadena, um alemão,
Veja bem, não estou falando aqui de um latino-americano que é mais sentimental, um brasileiro, né? Uhum. Ele virou para mim, assim, em sala de aula e falou o seguinte, assim, eu de agora em diante, eu quero é sentir. Ele falou para mim na sala de aula, eu olhei para ele assim, agora eu quero sentir Deus, eu quero tocar Deus, eu quero experimentar Deus. É claro que eu entendi a fala dele num contexto onde ele estava estudando numa academia, numa instituição teológica de peso nos Estados Unidos, e que venho de um berço, né, alemão, cansado do cartesianismo, cansado, ainda mais os teólogos alemãos, né? Ainda mais os teólogos Schleiermacher, Karl Barth, que, né, ficou, não era alemão, mas ficou na Alemanha, e tantos outros. E falar, agora eu quero tocar Deus, eu quero ser tocado por Deus e sentir. São esses extremos que muitas vezes faz com que aquele que vai estudar teologia, por exemplo, imagine alguém falando deste alemão, quando ele volta para a Alemanha só falando que ele quer sentir Deus. A igreja dele, o povo dele fala assim, você foi estragado. Você vai fazer teologia na América do Norte e a teologia fez isso com você. Não necessariamente, né? Não necessariamente, Jorge. Aí, vamos para o outro lado da conversa, né? Eu vou começar a puxar a sardinha para minha brasa um pouco. Na dimensão falando a partir de uma perspectiva de alguém que é pentecostal e que vem para a academia. Olha, agora então nós vamos falar sobre o pentecostalismo. Isso. Olha, teologia pentecostal. Uma das coisas que a gente tem muito forte no pentecostalismo é a dimensão da experiência, é a dimensão do sobrenatural, né? As línguas, batismo, profecia, curas, milagres. Essa dimensão dentro do pentecostalismo, ela ganha destaque. Ganha destaque. Agora, quando os primeiros pentecostais começam a vir para a academia, um dos problemas é que os referenciais teológicos da academia não garantiam um espaço para que essa dimensão redescoberta pelo pentecostalismo tivesse a validade no seio da reflexão teológica. Então, assim, para você fazer uma reflexão teológica séria, você precisa deixar toda essa bagagem do lado de fora, porque essa bagagem não cabe na academia. Isso incomodava os pentecostais e incomodou por um longo tempo. E é interessante que eu gosto de ler alguns documentos antigos da Igreja Assembleia. E até o ano de 1930 era publicado um jornalzinho chamado Boa Semente. E nesse jornalzinho Boa Semente, na edição de 1925, um pastor chamado Plácido Aristóteles. A gente tem um Aristóteles. Olha aí, tem um... E ele faz uma observação que eu acho assim de muita sagacidade, muito interessante. Ele fala assim, nós não somos contrários ao estudo. Nós somos contrários ao intelectualismo árido que deixa o espírito do lado de fora. Em 1925. Em 1925. E essa percepção dele, eu fui encontrar em outros textos acadêmicos, agora de pentecostais escrevendo, década de 60, 70, 80 para cá, quando a gente tem a consolidação, os primeiros passos de consolidação de uma teologia pentecostal mais madura, né? E nesse processo, uma das perguntas que se faz é assim, todo mundo leva os seus pressupostos no momento de fazer teologia, de fazer interpretação da Escritura. O problema é que alguns pressupostos que são considerados racionais, na verdade, não passam de pressupostos racionalistas que não abrem espaço para o reconhecimento e da validade dessa dimensão da espiritualidade pentecostal. Então, se o pentecostal, imagina, o pentecostal, ele vem para a academia e, de repente, ele encontra na academia um tipo de fazer teológico que lhe nega uma reflexão saudável sobre essa dimensão da fé, o que alguns fizeram ao longo da história? Cortaram. E aí, quem está olhando de dentro da igreja para esse que veio para a academia, ele fala assim, esfriou, perdeu a fé, né? Só que a gente tem, assim, situações distintas. Eu tenho esse que não soube
integrar a sua dimensão experiencial da fé e fazer uma boa teologia e a rejeitou, mas eu tenho um outro grupo que eu acho que eu faço parte desse grupo. É o grupo que conseguiu trazer luz e lançar luz a toda essa dimensão, acolher essa dimensão, mas ao mesmo tempo se permitiu uma reflexão crítica e saudável sobre essa dimensão e se permitiu cortar algumas coisas, repensar outros caminhos. Ou seja, isso que você está dizendo, então, eu posso entender, compreender, veja se estou correto, que no pentecostalismo, então, a experiência não necessariamente substitui a teologia. De forma alguma, Jorge. Porque fica esse negócio no ar aí. Fica. Se a gente puxar, vamos lá, início do século XX, lá na escola de Topeka, quando alguns atribuem o momento inicial do pentecostalismo. A experiência do batismo com o Espírito Santo, ela nasce num contexto muito interessante. A escola de Topeka está pensando na questão da evangelização do mundo. Como é que a gente vai evangelizar o mundo? Eles estão estudando o texto bíblico. E estudando Atos, eles percebem como o Espírito capacita a igreja e potencializa o testemunho da igreja. A experiência do batismo nasce nesse contexto de reflexão teológica. Não é a busca de uma experiência pela experiência. Mas é uma experiência que nasce também a partir de uma reflexão da Escritura. O papel do Espírito no empoderamento da comunidade responsável por pregar o Evangelho ao mundo. E que hoje se fala muito, inclusive, na missiologia hoje, contemporânea, se fala muito Espírito Santo em missão. Sim. E já chegamos à conclusão, indissociável, impossível uma coisa sem a outra. Então, o pentecostalismo clássico, de forma alguma, abre espaço para uma experiência cega e não orientada pela palavra de Deus. Palavra e Espírito precisam andar de mãos dadas, porque é a palavra que circunscreve a experiência, concede validade e concede significado e propósito a essa experiência. Bom, então você como um pentecostal que né? Fala para nós, ensina para nós e fala para quem está nos assistindo, César, como é que isso então na prática acontece, né? Porque você fez uma afirmação aí bastante interessante agora, né? E trazendo essa experiência lá de Topeka, etc e tal. Como que na prática, então, no dia a dia, isso daí acontece? Jorge, na prática, no pentecostalismo, nós somos sempre incentivados a ser criterioso, julgar, avaliar aquilo que você está ouvindo, aquilo que alguém está profetizando. Porque se a gente deixar correr, eu sinto, eu vi, eu tive uma visão, eu aquilo, não existe um critério objetivo para eu avaliar aquilo que você sentiu. É subjetivismo. Aquilo que você pensou, aquilo que... Se não existe critério, a gente descamba. Cada um vai para uma desordem total. Exatamente. Esse teve uma visão, teve um sonho, teve uma revelação, teve isso, teve aquilo. Mas dentro de um pentecostalismo saudável, a gente é convidado a avaliar tudo à luz da palavra de Deus. Isso aqui está em harmonia com a palavra de Deus? Que se a palavra de Deus nos aponta um caminho e essa palavra profética está indicando um outro caminho para a comunidade, a gente sabe, essa palavra está equivocada. Se aquela palavra ou aquela atuação que está sendo atribuída ao Espírito de Deus está conduzindo aquela vida, aquela comunidade para longe de uma vida de testemunho de Jesus Cristo, isso não é saudável. Se esse tipo de espiritualidade está fomentando um tipo de vida cristã dissociada do fruto do Espírito... Opa, aí já acende o sinalzinho. Não é saudável. Se esse tipo de espiritualidade não tem edificado a igreja, a luz acende novamente. Então, nós concedemos espaço à experiência, à profecia, aos milagres, mas isso não é a experiência pela experiência.
É sempre uma experiência que precisa ser circunscrita pela palavra, instruída e direcionada pela palavra. Isso é muito interessante que você está falando, César, porque eu suspeito que isso não está no referencial da maioria das pessoas quando pensam no pentecostalismo, entendeu? Que não vivem o pentecostalismo, que não participam, né, dessa experiência, dessa comunidade, vamos dizer assim, pentecostal, acha que tem muito mais a ver com emoção, com sentimento e coisa do tipo, mas que não é incentivado, como você disse, a ter o crivo na escritura, Sim. que é o que você está falando, né? Então, a partir disso que você está dizendo, o que é muito perspicaz e interessante, nós então quase que entramos numa outra área da teologia aqui, que é a hermenêutica, tá certo? Porque como que isso vai acontecer sem que essa experiência não passe por um processo também interpretativo? Entende o que eu estou colocando para você agora? Sim. Ou seja, a experiência precisa ser interpretada ou não? Cada um vive a sua experiência e não importa a interpretação. Não precisa ser interpretada, né? É a reflexão teológica que fornece o pano de fundo que traz significado para a experiência. Eu preciso de uma boa teologia para que essa experiência seja uma experiência saudável. Saudável. Porque quando a gente fala sobre as experiências com o Espírito de Deus, precisa ser ponderado essa questão do discernimento frequente. Porque é muito fácil os limites serem ultrapassados. É muito fácil o limite ser ultrapassado. Então, alerta constante. A gente permanece nessa abertura, a atuação contemporânea do Espírito de Deus, mas ao mesmo tempo pedindo graça e discernimento. Discernimento pela palavra, discernimento de espíritos, discernimento daquilo que está acontecendo, para que o que a gente não esteja vivendo não seja um mero emocionalismo, não seja mera fruto da nossa cultura, não seja meramente produto de um fundo musical que está sugestionando um certo tipo de comportamento, mas que isso seja uma manifestação genuína do Espírito de Deus. Olha, eu acho que muita gente aí vai se converter ao pentecostalismo, hein? Bom, agora eu quero tocar numa questão, César, se eu posso dizer assim um pouquinho mais delicada. Sim. Porque existe uma frase muito comum, né, em alguns ambientes pentecostais. Eu, pelo menos, já ouvi, a gente acha que acho, várias pessoas que estão participando conosco já devem ter ouvido, e que é aquela velha questão, que é a letra mata, né, e o espírito vivifica. E muitas vezes essa frase, ela é usada, né, até para desencorajar o estudo teológico. Sim. Do tipo assim, você tem o espírito, não precisa de mais nada, né? Porque se a letra vai matar, fica com o espírito que ele vivifica. O que você diria sobre isso? Bom, primeiro, o contexto, o Paulo não está dizendo nada disso, né? No contexto, o Paulo está fazendo essa contraposição entre dois ministérios, o ministério da lei, o ministério do Espírito, o ministério da graça, né? Esse é o contexto do apóstolo Paulo. Bom, em 2 Coríntios 3, né? Isso. Não é isso? Agora, na aplicação que os pentecostais acabam fazendo no dia a dia da sua comunidade, eu acho que isso teve muito a ver com o ranço desse passado, onde a teologia, que era chamada de acadêmica, não conseguia reconhecer a validade daquilo que acontecia entre os pentecostais. E a palavra que tinha era uma palavra sempre de exclusão, uma palavra tá errado e etc. Nesse sentido, você aceitar esse discurso é você perder essa dimensão, né? Então, talvez essa palavra, a letra mata, dentro do pentecostalismo, ela expressa muito mais essa experiência acadêmica frustrada de alguns que talvez não conseguem integrar mais essa dimensão viva da experiência do Espírito. Só que isso, eu posso dizer para você com tranquilidade, é passado. É passado. Hoje, na academia, a gente tem espaço para uma reflexão pentecostal bem fundamentada, garantido. E esse espaço que a gente tem na academia não é baseado em achismo, em pesquisas que estão engatinhando. A gente tem pesquisa
de peso, seja internacional, seja pesquisa nacional, que está nascendo também no contexto pentecostal brasileiro, que tem trazido e colocado à disposição dos pentecostais ferramentas interessantíssimas para pensar a fé pentecostal, a espiritualidade pentecostal e essa coisa de que estudar mata a fé. Hoje em dia a gente tem referencial de boa qualidade, com muita saúde, para a gente refletir teologicamente, pensar melhor a nossa espiritualidade, cortar os excessos para que a gente possa desfrutar daquilo de bom que a espiritualidade pentecostal tem a oferecer. Ou seja, a gente até já, se você citou Paulo, né? A gente citou nesse texto, quer dizer, se o estudar teologia, né, ou a letra mata, né, estudar a palavra, Paulo seria uma contradição, né? Com certeza, né? Quer dizer, porque a gente não vê Paulo contradizendo essa necessidade do estudo, né, César? Ao contrário, ele incentiva, né? Incentiva Timóteo, incentiva os seus companheiros. O próprio Paulo foi um estudioso ao longo de toda a vida. Quando eu estava para morrer, falou, trago meus livros, os pergaminhos, né? E os livros. Se a gente pegar o texto do apóstolo Paulo, a escrita demonstra a escrita de um homem que era versado, né? Versado na teologia, etc. E quando a gente consegue fazer essa conciliação, a conciliação da paixão pela escritura com a paixão e a liberdade da atuação do Espírito, o mover do Espírito, o resultado que a gente tem é fenomenal. Fenomenal, né? Ou seja, então, se existe essa crítica, vamos pensar assim, ou essa fala pelo menos, né? De que a letra mata, mas o Espírito vivifica, no sentido condenatório para não se estudar, Sim. E particularmente a gente está falando agora da teologia, no mínimo aqui a gente pode chegar a uma conclusão que é uma leitura equivocada do texto. Do texto, né? E hoje a gente tem espaço para que isso também não seja verdade, né? Eu trago aqui como exemplo, né? O César Moisés e a Séfora, né? A Séfora, ela fez a graduação online aqui com a gente. César Moisés e a Séfora produziram esse trabalho assim fantástico, Teologia Sistemática Carismática. E o César Moisés tem atuado muito nessa dimensão de divulgação do pentecostalismo e uma reflexão fundamentada, consciente, madura, que ajuda os pentecostais a refletirem a sua fé e fortalecerem a sua fé, uma espiritualidade madura, sabe? Enquanto você fala aqui, ó, eu vou dar aqui para a turma dar uma olhadinha, né? Olha que legal esse material, né? E são 2 pentecostais. 2 pentecostais. Então, se um dia as referências acadêmicas que a gente tinha poderiam esfriar a fé do crente, hoje a gente tem referência pentecostal de qualidade, reconhecida pela academia, que pode ajudar os pentecostais aí a fazerem uma reflexão muito madura da sua fé. Bacana. Bom, César, nós também já falamos aqui um pouquinho, né, sobre os pioneiros pentecostais, né? Sim. Então, na sua opinião, eles pensavam desse jeito? Aí que é interessante, porque alguns acusam o pentecostalismo de ser anti-intelectual. Mas o pentecostalismo nunca incentivou, estimulou o não estudo. No início da fé, a gente sempre teve os jornais aqui no Brasil, a gente tinha as revistas de escola bíblica dominical, a gente tinha as escolas de obreiro, que também era um momento de formação. A gente não tinha, nesse pentecostalismo nascente, vamos dizer assim, uma formação teológica estruturada de um seminário. Mas nunca foi incentivado no contexto do pentecostalismo uma experiência sem reflexão e sem orientação teológica pela palavra. Claro, a gente teve pastores com muita simplicidade, que tinham uma leitura um tanto mais limitada do texto. A gente teve isso. Só que o incentivo
ao estudo, à meditação, à reflexão, ao apego à palavra, isso sempre permeou o pentecostalismo. Não pode pegar, por exemplo, uma fala de alguém, de um púlpito, de um momento, como você está descrevendo agora, e dizer que isso daí é o pentecostalismo enquanto um movimento, né? O que você está dizendo é que um movimento sempre incentivou o estudo. Isso aí é aqueles desvios que tem que a gente precisa podar. Podar aqui e acolá, né? Isso, Então, tudo isso, César, acho que está sendo muito interessante para quem está nos ouvindo aqui, porque às vezes as pessoas pensam que o pentecostalismo simplesmente nasceu de uma experiência, né? Mas, na verdade, ele nasceu de uma experiência com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão. E que levou essa experiência. E não a experiência que levou a Bíblia. Uhum. Ou eu estou errado aqui como um teólogo reformado falando besteira? Não, é isso mesmo. Foi a reflexão da Escritura, à luz da Escritura, que abre espaço para que essa experiência se torne concreta, se torne real. A experiência do batismo, a experiência dos milagres, esses sinais seguirão aos que crerem. Então, se seguirão aos que crerem, acontece hoje porque foi promessa de Jesus. Foi Jesus que prometeu que isso estaria presente e atuante na sua igreja, na sua comunidade. Mas sempre com base nas Escrituras. Com base nas Escrituras. César, nós estamos rumando aí pro fim da nossa conversa fantástica aqui, e eu quero voltar à pergunta geradora desse nosso podcast aqui, que a gente começou dizendo que a teologia, perguntando, né, esfria a fé ou esfria o crente, né? Então, depois de tudo que a gente já conversou aqui hoje, talvez a resposta seja justamente o contrário. Quando saudável, e você frisou muitas vezes aqui, quando a teologia é boa, saudável, que ela não esfria a fé. Pelo contrário, ela aprofunda a fé, protege a fé, amadurece. Olha quantas coisas bonitas, né? E nos ajuda a conhecer melhor o Deus a quem a gente serve, né? Como é que a gente só pode amar a Deus na sua profundidade quando nós o conhecemos. Quem não conhece não ama. É bíblico isso. Então, o que é importante para todos nós aqui é que talvez um desafio também para os pentecostais, porque o pentecostalismo, né, como você disse, ele também vem com essa presença muito forte do Espírito Santo. Sim. É inegável. A dimensão sobrenatural. Sobrenatural. E, obviamente, graças a Deus por isso, né? E a gente não tem um quê contra isso. Nós cremos num Deus que continua agindo, né? Não vamos entrar aqui no mérito de se os dons cessaram, se não cessaram, né? Isso é outro tema para um outro podcast. Para mim tá ativo, tá presente, atuante. Né? Num Deus que continua transformando vidas, Ele não só continua agindo, mas Ele continua transformando vidas. Sim. Nós cremos num Deus que continua falando ao seu povo, né? Mas isso por meio da palavra, e também pela ação do Espírito Santo. Sim. Então, existe um desafio aqui que acompanha talvez a tradição cristã, independente dela qualquer que seja. O desafio, César, mais uma vez, né, de não colocar nada acima da palavra de Deus. Não é isso? Nada acima da palavra de Deus. A gente se lembra que na época da Reforma Protestante, né, os reformadores perceberam que o quê? A tradição estava acima da palavra de Deus. E ela passou a ocupar a centralidade e o lugar. E foi dessa convicção que nasceu, então, um dos grandes, né, daqueles temas da Reforma Protestante, né, o sola, né, Scriptura, né, que a gente celebra sempre no dia 31 de outubro da Reforma Protestante, que é somente a Escritura. Então, nesse sentido, eu queria te dar a chance e a oportunidade de dizer assim, que desafio você deixa a quem está nos ouvindo nesse FTCA Cast? Primeiro, uma boa teologia é fundamental para uma fé viva e vibrante. Se você quer viver uma fé mais robusta, uma fé mais madura, o melhor caminho é o caminho da reflexão madura, da reflexão ponderada. Quando você muito bem colocou, a gente conhece melhor a Deus, a gente tem experiência de Deus, a gente é instruído no caminho de Deus, a gente vive os propósitos de Deus,
Isso o que possibilita é uma boa teologia. Só que uma boa teologia que seja regada pelo Espírito de Deus. E pela palavra. O Espírito que não apenas ilumina a nossa compreensão da palavra, mas o Espírito também age de forma espontânea entre nós, operando milagres, direcionando a igreja, né, direcionando o povo de Deus. Quanta coisa boa, né, César? Quanta coisa boa, né? E isso, então, pela palavra somos protegidos do engano. Sim. E do Espírito somos protegidos da apatia, da frieza e dessa fé não contagiante, né? Apática. E eu não sei se seria forte eu dizer, César, às vezes eu percebo isso e eu tenho que cuidar com a minha vida, talvez você com a sua, mesmo sendo pentecostal, né? Do cinismo. Sim. Né? Às vezes nós somos cínicos diante de Deus, diante daquilo que está nos garantido da palavra e diante da garantia que nós temos o selo do Espírito em nós. Mesmo assim, às vezes nós somos cínicos, né, César? Sim. A espiritualidade, ela pode ser máscara para muita coisa, né? Quando a gente está no contexto religioso, infelizmente, a religião, ela pode ser utilizada para acobertar. E não é porque a gente está em meio a, no meu caso, né? Em meio a pentecostais também, que a gente só vive pessoas sinceras e honestas, né? Em nome das experiências do Espírito, tem muita gente que também quer acoberta algumas coisas que precisam ser iluminadas e transformadas pela palavra e pelo Espírito de Deus. E algumas disso tem nome, pecados, né? Sim. Também, né, César? Também. Olha, como eu disse no início, o César é um coordenador, né, de cursos aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana, particularmente da nossa graduação presencial, que é uma bênção, né? E diga-se de passagem, né, César? Vários pentecostais, sim, talvez a maioria, se quiser, você pode até falar sobre isso, você conhece o perfil de todos, e vários da Assembleia de Deus, sim, né? Vários da Assembleia de Deus. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, César, desses dois cursos que você coordena, tanto a graduação presencial, como também os cursos de pós-graduação lato sensu. Ok. Jorge, acho que uma das coisas que eu gostaria de enfatizar bastante, isso é uma característica da nossa escola. Uma das, entre as que eu gosto muito, é a interdenominacionalidade. Isso, para mim, é um valor muito caro aqui dentro da instituição. Porque quem vem estudar com a gente, por exemplo, se o pentecostal vem estudar com a gente, nós não estamos fazendo teologia pentecostal. Só que a teologia que a gente faz, que a gente propõe, é uma reflexão que o pentecostal pode refletir a partir da sua teologia e da sua contextualidade pentecostal. O reformado vai refletir a partir e através do contexto, né, da sua tradição reformada. Então, a dimensão interdenominacional, a gente não vai fechar nenhuma tradição específica, mas a gente abraça e fornece ferramentas para que essas tradições aprofundem a reflexão sobre si mesmas, mas também uma reflexão que leva em consideração o compromisso de qualquer tradição com a missão de Deus. Né? Esse aspecto transformador da missão. Então, isso vai atravessar a nossa graduação. Então, a nossa graduação presencial está firme, mesmo com tantas mudanças contextuais e desafios que a gente tem, né? O desafio hoje da vida tão corrida, o pessoal vir aqui de segunda a sexta-feira, tirar um tempo, sentar, aprender. Só que ainda essa é uma das experiências formadoras mais profundas. Para quem tem a oportunidade de caminhar com a gente aqui no dia a dia... É um privilégio. É sempre a minha sugestão, venha para o presencial. Né? Só se você não puder estudar no presencial da Sul-Americana, você vai para o EAD. Mas você venha para o presencial, que com certeza tem algumas dimensões experienciais do dia a dia que vão acrescentar muito para você. E nas nossas reuniões pedagógicas, nos nossos planejamentos, a gente busca sempre levar em consideração essa diversidade dos alunos que estão chegando e como a gente, como instituição, pode contribuir para as distintas comunidades de fé que aqui chegam, para que elas possam aprofundar, desenvolver espiritualidades mais saudáveis e espiritualidades comprometidas com a missão e com o reino de Deus.
E esse acaba sendo o nosso grande diferencial, né, César? Sim. Nós estamos aqui preparando vidas para servir o reino de Deus, né? Em primeiro lugar vem a missão de Deus na nossa frente, né? E aí a gente respeita as tradições, respeita as culturas das comunidades que chegam aqui até nós, né? E aí juntos, então, nos capacitando para fazer essa tão linda missão de Deus no mundo. Bom, estamos finalizando aqui o nosso FTCA Cast e eu queria deixar essa breve reflexão para todos nós que aqui estamos e participando, de que uma fé sem reflexão, né, César, ela corre o risco da superficialidade, né? E Deus não nos chamou para superficialidade. E uma fé sem espiritualidade é um outro risco, é o risco da esterilidade, né? Mas quando a palavra e o espírito se juntam, e eles não têm como ser desassociados, nós é que muitas vezes desassociando, quando caminham junto, há um resultado bonito. Sabe qual? Você floresce. E a sua igreja floresce. E nisso, nós não precisamos ter medo nenhum. Então, nós convidamos você a fazer parte dessa nossa comunidade chamada Faculdade Teológica Sul-Americana. Porque nós estamos aqui não para tirar aquilo que você tem na sua percepção da sua igreja, da sua comunidade ou da sua tradição. Nós não vamos tirar isso de você. O contrário, né, César? Nós vamos te oferecer aquilo que você não tem, para ampliar o leque, ampliar a sua perspectiva. Então, aquilo que você tem com aquilo que você ganhou com o que você não tem, certamente você sairá daqui muito melhor e mais qualificado. Concorda, César? Com toda certeza. Testemunho pessoal. De alguém que estudou aqui, fez a graduação aqui, o César, como eu disse, fez aí o seu mestrado e hoje é um dos nossos coordenadores. Então, que alegria, César. Alguma outra palavra final para a turma? Gente, muito obrigado por estar com vocês e fica aqui o meu convite. Venha para a graduação presencial, venha para um dos nossos cursos de pós. Eu já adianto, tá vindo novidade aí para o ano que vem, muita novidade e com certeza tem uma que se encaixa na sua situação e vai ser relevante para você. Jorge, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado você, César. Um carinho muito grande ter você aqui conosco aqui. Muito legal mesmo. Eu talvez até já esteja escutando assim, é isso mesmo. Hoje nós estamos finalizando o FTCA Cast e desejo que você participe sempre conosco. Então, até o nosso próximo FTCA Cast, que você já sabe, todas as quintas-feiras, às 3 da tarde, ele vai ao ar. Divulgue, passe para frente, não fique só com você. Especialmente você que tem uma tradição mais pentecostal, vamos fazer isso correr o mundo. Beleza, gente? Deus abençoe. Até a próxima.